Fala, futuros aprovados! Sejam bem-vindos ao canal Aprovação Gratuita. Hoje vamos destrinchar os 5 pilares do caput do artigo 5º da Constituição: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vamos focar naquilo que realmente derruba o candidato. Vamos falar dos conceitos, das exceções e, principalmente, daquelas pegadinhas que as bancas adoram. Então, vem comigo. Vamos começar pela literalidade do caput do artigo 5º da Constituição. Ele estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos dos incisos do próprio artigo 5º. Perceba que, a partir daqui, temos uma extensa lista de direitos e garantias fundamentais. São 79 incisos. E é justamente nesses detalhes que as bancas como FCC, FGV e Sebrasp tentam te confundir, trocam palavras, omitem exceções e misturam conceitos. Mas o segredo da aprovação está em dominar a base. E o primeiro pilar dos direitos fundamentais é a vida. Para entender esse direito, lembre-se de que a doutrina costuma apontar duas dimensões: a dimensão positiva, relacionada à proteção e à promoção de condições para a existência digna, e a dimensão negativa, relacionada à proteção da vida contra intervenções indevidas. Mas atenção, o direito à vida não é absoluto. Vou repetir: o direito à vida não é absoluto. A própria Constituição admite uma exceção expressa à proibição da pena de morte. A pena de morte em caso de guerra declarada, que está lá nos termos do artigo 5º, no inciso 47, na linha A da Constituição. E quando falamos em aborto, também precisamos conhecer as hipóteses admitidas pelo ordenamento. O Código Penal estabelece no artigo 128 que não se pune o aborto praticado por médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante ou quando a gravidez resulta de estupro, desde que observadas as condições legais. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DPF de 54, afastou a criminalização da interrupção da gestação de feto anencéfalo. E atenção para uma pegadinha importante: atualmente, a interrupção voluntária da gravidez continua sujeita às normas penais previstas nos artigos 124 a 127 do Código Penal, ressalvadas as hipóteses admitidas pelo ordenamento e pela jurisprudência do STF. Existe, contudo, uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana, que é objeto da DPF 442. O julgamento ainda não resultou em uma decisão definitiva de mérito sobre a questão. Portanto, para sua prova, memorize as hipóteses legais de aborto não punível que estão previstas no artigo 128 do Código Penal e a hipótese de interrupção da gestação de feto com diagnóstico de anencefalia, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto importante que pode aparecer em prova são as pesquisas com células tronco embrionárias. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade das pesquisas previstas no artigo 5º da Lei de Biossegurança, observadas as condições estabelecidas pela própria lei. Mas agora vem uma pegadinha clássica, que é a vedação à tortura. Diferentemente do direito à vida, a proibição da tortura e de tratamento desumano ou degradante é tratada como uma vedação absoluta. Anote isso para não perder ponto de bobeira. E agora, avançando para o segundo pilar,
a liberdade. O inciso 2 do artigo 5 estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Mas você precisa separar dois conceitos: legalidade e reserva legal. A legalidade, em sentido amplo, está relacionada à submissão à lei e ao ordenamento jurídico em geral. Já a reserva legal significa que determinada matéria deve ser disciplinada por lei, especialmente quando a Constituição exige lei formal para isso. E existe outra distinção fundamental. Para nós, particulares, prevalece a autonomia da vontade. Em regra, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Já para o poder público, a lógica é diferente. Prevalece o princípio da legalidade administrativa. A administração pública deve agir nos limites e conforme as autorizações estabelecidas pelo ordenamento jurídico. Então, para a prova-guarde particular, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. A administração pública atua conforme a lei e dentro dos limites por ela estabelecidos. Essa diferença aparece muito em questões de concursos. E no direito à igualdade, você precisa dominar a diferença entre igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal está relacionada ao tratamento jurídico igual perante a lei. Já a igualdade material busca enfrentar desigualdades concretas, tratando os desiguais de acordo com suas desigualdades, quando isso for necessário para alcançar uma igualdade efetiva. É nesse contexto que surgem as ações afirmativas. Elas são instrumentos destinados à redução de desigualdades e à concretização da igualdade material. Mas atenção, não é correto dizer que toda ação afirmativa é necessariamente temporária. Algumas políticas podem possuir caráter temporário ou estar sujeitas à revisão periódica, de acordo com a finalidade e a legislação que as estabelece. Entre os exemplos estão as políticas de cotas e outras medidas destinadas à inclusão de grupos historicamente sujeitos a desigualdades. Outra cobrança muito importante é a diferença entre igualdade na lei e igualdade perante a lei. Quando falamos em igualdade na lei, o foco está principalmente na atuação do legislador, que não pode criar diferenciações arbitrárias, injustificadas ou discriminatórias. Já a igualdade perante a lei pressupõe uma norma já elaborada e diz respeito à sua aplicação, especialmente pelos poderes executivo e judiciário. Então, memorize: igualdade na lei está relacionada com a elaboração da norma, e a igualdade perante a lei se relaciona com a aplicação da norma. Essa distinção pode parecer pequena, mas é exatamente o tipo de detalhe que a FGV adora explorar. Preste muita atenção agora, porque a segurança é um tópico muito explorado pelas bancas. Vamos começar pela segurança jurídica. O artigo 5º, inciso 36, estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aqui temos a irretroatividade da lei. Essas garantias protegem situações jurídicas consolidadas contra alterações legislativas prejudiciais. Mas cuidado com o conceito de direito adquirido. Não confunda-o com expectativa de direito. O direito adquirido é aquele que já se incorporou ao patrimônio jurídico do titular, ainda que não tenha sido exercido. Em regra, não existe direito adquirido em caso de mudança de regime jurídico de servidor público, de mudança de moeda, tampouco na criação ou aumento de impostos. E lembre-se de um detalhe importante que vem da súmula 654 do Supremo Tribunal Federal. A garantia da irretroatividade não pode ser invocada pela própria entidade estatal que editou a lei. E agora seguimos para o devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse princípio pode ser analisado em duas dimensões: o devido processo formal, relacionado ao respeito às regras e garantias procedimentais,
e o devido processo material, relacionado ao controle da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos estatais. A regra é a existência do contraditório e da ampla defesa nos processos judiciais e administrativos, mas atenção para as exceções. Em procedimentos de natureza predominantemente investigativa, como o inquérito policial e inquérito civil ou outras investigações, não existindo contraditório e ampla defesa em sua dimensão plena durante a fase investigativa. Isso não significa a ausência absoluta de direitos da defesa. E é justamente aqui que entra a súmula vinculante número 14. Ela assegura ao defensor, no interesse do representado, acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, desde que relacionados ao exercício do direito de defesa. E agora veremos mais 3 súmulas vinculantes que despencam em provas. Temos a súmula vinculante número 3, que diz que nos processos perante ao TCU, asseguram-se contraditória e ampla defesa quando a decisão puder resultar na anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. A exceção está na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Temos também a súmula vinculante número 5, que diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. E temos também a súmula vinculante 21, que diz que é inconstitucional exigir depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens como requisito para a admissibilidade de recurso administrativo. Essas 4 súmulas formam um verdadeiro pacote de pegadinhas sobre contraditório, ampla defesa e investigação. Chegamos agora no pilar propriedade, que envolve bens móveis, imóveis e também bens materiais e imateriais. Tradicionalmente, o proprietário possui os atributos de usar, de gozar, que não significa a mesma coisa de posse, de dispor e de reaver o bem. Mas atenção, é garantido o direito à propriedade. No entanto, esse direito não é absoluto. A propriedade deve cumprir sua função social, obedecendo aos princípios da ordem econômica, às políticas urbanas e políticas agrícolas fundiárias. E é justamente nesse ponto que aparece a desapropriação, que é uma forma de intervenção do Estado na propriedade e constitui uma forma de aquisição originária em caso de utilidade pública, necessidade pública e interesse social. Essa desapropriação se dá por meio de indenização prévia, justa e em dinheiro. Nas desapropriações comuns, podem atuar como sujeitos ativos os entes federativos, como a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, observadas as competências e os requisitos previstos na Constituição e na legislação. E aqui já começam alguns pontos que podem virar pegadinhas das bancas, como o artigo 185 da Constituição, que traz hipóteses que não podem ser objeto de desapropriação para fins de reforma agrária. Então, gravem essas 2 hipóteses que não podem ser objeto de desapropriação para fins de reforma agrária. A primeira hipótese é a pequena e a média propriedade rural, desde que o proprietário não possua outra. E a segunda hipótese é a propriedade produtiva. E, dito isso, vamos adentrar nas desapropriações por sanção. Inicialmente, vamos falar da desapropriação de sanção urbana, que está prevista no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º, que seria a medida mais gravosa para o proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Nesse caso, ocorre uma indenização de forma prévia, justa e em títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até 10 anos nos termos da Constituição. Já com relação à desapropriação rural, compete à União por interesse social, para fins de reforma agrária,
a desapropriação do imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Isso será mediante indenização prévia e justa em títulos da dívida agrária, diferente da desapropriação sanção urbana, que é títulos da dívida pública. Aqui são títulos da dívida agrária com cláusula de preservação de valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. Então, não confunda desapropriação rural para reforma agrária. A indenização é com título da dívida agrária e o prazo é de até 20 anos. Já se tratando de desapropriação sanção urbana, a indenização é com títulos da dívida pública e o prazo é de 10 anos. E agora vamos ao artigo 243 da Constituição. Aqui não estamos falando simplesmente de desapropriação, estamos falando de expropriação. As propriedades urbanas ou rurais onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo sofrerão sanção na forma da lei por meio da ação expropriatória, sem qualquer indenização ao proprietário, observadas as destinações previstas no próprio artigo 243. E atenção para uma jurisprudência importante do Supremo Tribunal Federal. No caso de expropriação decorrente do cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, a responsabilização do proprietário não é automática. Segundo o STF, ela pode ser afastada se o proprietário comprovar que não incorreu em culpa, inclusive por falta de vigilância ou de adequada escolha de quem recebeu a propriedade. Portanto, a pegadinha aí é: expropriação não significa responsabilidade automática em qualquer situação. Agora, se houver iminente perigo público, entramos em outro instituto, que é a requisição administrativa, que pode ser civil ou militar. Nesse caso, a autoridade competente pode utilizar a propriedade particular em caso de iminente perigo público. A utilização é temporária, com a cessão ocorrendo de forma gratuita e, havendo dano, apenas se houver dano, o proprietário terá direito à indenização ulterior, ou seja, uma indenização posterior. E guarde essas palavras: requisição, iminente perigo público, indenização posterior, se houver dano. Para encerrar, as bancas adoram testar os limites dos direitos fundamentais durante o estado de sítio. O artigo 139 trata das medidas que podem ser adotadas durante o estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137. Nesse contexto, podem ser tomadas medidas bastante severas, entre elas, obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à correspondência, às comunicações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Mas existe uma pegadinha que você precisa guardar: as restrições relativas à difusão de pronunciamentos não atingem os pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que sua divulgação seja liberada pela respectiva mesa. Então, se a questão disser que o estado de sítio permite restringir absolutamente toda e qualquer manifestação parlamentar, essa questão está errada. A Constituição estabelece essa proteção específica. E agora chegamos ao fim. Vocês viram como fica mais simples quando a gente mapeia exatamente os pontos de tensão que as bancas exploram? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Agora você já sabe onde estão as principais exceções, as diferenças conceituais e aquelas pegadinhas que podem separar uma questão certa de uma questão errada. Revise esses pontos, leve esses esquemas visuais para a prova e garanta seus pontos.
Se esse conteúdo foi direto ao ponto e te ajudou, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal Aprovação Gratuita e compartilha com aquele colega que também está na luta pela aprovação. Um abraço e até o próximo vídeo.